Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui com a gente nas páginas da Alternativa TV e também do jornal O Imparcial. Estamos aqui nos estúdios para trazer um assunto muito interessante para a cidade de Monte Alto. Nós vamos falar agora sobre os Jogos Abertos do Interior. Estamos aqui com dois ilustríssimos autores da cidade de Jaboticabal que vieram aqui dar essa entrevista para a gente para falar sobre esse trabalho. É o professor Dionísio Tabajara Gulli e também o senhor Luiz Carlos Pérez Cascaldi, que vão falar um pouco dessa história maravilhosa desse livro que eu vou mostrar para vocês aqui sobre os Jogos Abertos do Interior. Olha só que maravilha, são 280 páginas falando da história de Babi Barione e contando um pouco mais dessa Olimpíada Caipira. Quero, primeiramente, dar um bom dia, boa tarde, boa noite para o professor Gulli. Obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado por o senhor ter vindo aqui até a nós para bater esse papo, professor. Eu que cumprimento vocês, o povo montealtense, e agradeço a oportunidade desse microfone oferecer essa relíquia histórica para Monte Alto. Ah, certo. Então vamos falar com o senhor Luiz Carlos Pérez Cascaldi. Ô, senhor Luiz Carlos, essa união foi maravilhosa aqui para esse livro aqui. Boa tarde. Boa tarde. Não, a união foi muito boa. A gente costuma dizer que demorou um tempo grande para fazer esse livro, né? Mais que o habitual. Acho que nós demoramos mais do que para escrever a Bíblia. Nós demoramos 55 anos para fazer o livro, porque foi quando aconteceram os Jogos, que foi em 1968. Na época, o Dionísio participou, então ele guardou um acervo fantástico. Ele tem tudo que circulou na época, de notícia, flâmula, broche, cinzeiro, enfim, tudo que a gente acabou resgatando em material fotográfico para colocar no livro. E na época eu participava de todos os jogos e todos os eventos daquela semana, tirando fotografia. E um dia conversando... Olha, eu tenho as fotos, você tem alguma coisa? Ele tinha só tudo, ele tinha tudo. Então é onde, né, nós unimos o útil ao agradável e colocamos tudo isso num livro. Tá aí, então a pergunta era quanto tempo demorou para se fazer esse livro. Então foram 55 anos. Dos Jogos para cá, mas naquela época... Jogos de 68. 68. Se ele não tivesse guardado o material e se eu não tivesse fotografado, não existiria o livro. Professor Gulli, que material nós vamos encontrar aqui nesse livro? Eu queria que o senhor falasse pra gente aqui, pro pessoal aí ficar curioso aí, viu? Primeiramente, a gente vai encontrar uma bibliografia extensa do Babi Barione, eu vou falar depois alguma coisa, e também um relato da situação de como tudo isso começou. Tudo que você sabe de jogos e as fotos que o Luiz Carlos tirou de jogos de 68. Por que nós associamos 68 com Monte Alto? Porque em 68 o Babi Barione era fazer os jogos em Jaboticabal, foi convidado para Jaboticabal, ele chegou a ir lá, inclusive consta no livro. E ele acabou falecendo, não foi fazer os jogos em Jaboticabal. Então a gente resolveu essa coincidência, que eu acho que é Jesus que marcou a coincidência disso tudo aí, para dar certo aqui de Monte Alto e aqui de Jaboticabal, né? Você encontra jornais com relato, os 10 boletins dos jogos e tudo que o Luiz Carlos acabou de falar. Luiz Carlos, por que o interesse? Como o senhor falou que sempre acompanhava com fotos, então com materiais. Na época, o senhor era fotógrafo, trabalhava na mídia? Não, era um hobby do Luiz Carlos? Na época, a gente fazia filmes com os amigos, né, de infância e juventude. Então eu sempre estive perto de material fotográfico, né, sempre tirando muita fotografia, filmando, etc. Depois a gente teve um grupo de teatro, que também continuou nessa área de atividade artística. E a formação minha é de História e Geografia. Então, historiador, professor aqui também. Né? Então, é professor também. Então, hoje a gente tem essa preocupação, como mais algumas pessoas em Jaboticabal, de resgatar a memória da cidade. Então, a gente já fez um livro sobre os cinemas da cidade,
fizemos um outro livro sobre 2 conjuntos, um deles, os bolsistas, deve ter vindo a brilhantar muita brincadeira dançante aqui em Monte Alto, e agora esse aí dos jogos, que é completo, né? Tem tudo a respeito dos jogos. É um acervo praticamente fotográfico. Tirando a biografia do Barione no começo, o resto é todo em cima de documentos daquela época. E como que o senhor me conseguiu juntar tudo isso, essa história? Porque começa os Jogos Abertos, como o senhor disse, né? Em 1936, né? E o esporte que alavancou os Jogos Abertos do interior, que hoje é a Olimpíada Caipira, que todo mundo fala, foi o basquetebol, o bola ao cesto da época, né? E o senhor sempre esteve ali acompanhando bem de pertinho isso, por isso que tem todo esse acervo aí? Então, como eu vinha sempre em Monte Alto e eu tive conhecimento dessa belíssima história, porque para mim o Babi Barione é um barão de Coubertin, né? Que fez os Jogos Olímpicos da Era Moderna, e eles não dão muito valor. Eles dão valor quando acende a tocha olímpica só. Eu acho que é pouco, tem que ser mais. E como eles enfatizam a Grécia Antiga, na metodologia grega com eles, tudo, devia até ser um pouco mais. Então é o seguinte, eu sempre tive um pouquinho da história dele, inclusive o Adrião me deu a homenagem que ele fez em 68 para o Babi, e eu era professor da Moura Lacerda e contava a história da Olimpíada. E quando chegava em 1936, e foi a fundação, a origem dos Jogos Abertos de Monte Alto, eu comparava com a Olimpíada de Berlim. Então, aí eu tive interesse de acompanhar um pouco mais essa história, entendeu? Porque o Babi Barione, ele ia para Rio Preto, passando aqui em Monte Alto, ele conheceu a Esther, que foi sua esposa até na hora da morte dele, e ao mesmo tempo ele conheceu o Manuel Carvalho de Lima, que era o presidente da Associação Atlética Montealtense. Os dois se uniram também e foram atrás de arranjar cidades, né, e tal, e conseguiram, nessa primeira edição, que foi realizada de 12 a 19 de outubro de 1936, o primeiro Jogos Abertos Interior aqui em Monte Alto, com 6 cidades, com 60 atletas tão somente, e só tinha uma modalidade, que era o basquetebol, chamado cestebol antigamente, né? Eles fizeram um desfile, fizeram um selo, né? Hoje tem um monumento aí também edificando, obelisco, né? E tal. E em relação a tudo isso, o Uberlândia foi campeã desses jogos, né? Primeiro jogo em Monte Alto, infelizmente foi 6º lugar. Entendeu? Só participou 6 cidades, né? Depois, em 1937, Uberlândia fez na cidade dela, que foi o único jogos fora do estado de São Paulo, e sagrou-se campeã. Em 1938, ela foi tricampeã dos Jogos Abertos do Interior, entendeu? Então é uma história fantástica, não pode se perder. Então a gente fez o levantamento e encontramos que Babi Barione, ele foi pivô do basquete Palestra Itália, ele apitou jogo, ele foi treinador, ele era desenhista, entendeu? Isso era muito importante. A turma acho que não conhece muita história, porque eu encontrei aqui em Monte Alto pouco acervo, de tanto investir e tal, e conversar com o Sr. Luiz Carlos, e a gente trocar várias ideias, ele também tinha alguma coisa, saiu esse fantástico livro aí, entendeu? A gente ficou contente. Nesse percurso, o Babi Barione teve uma filha fora do casamento, né, com uma esposa chamada Durvalina, que foi a Edna, que hoje tem 73 anos. Não, desculpe, 78 anos. E com ela teve a Áurea, que tem 83 anos. Uma nasceu em 1941 e a outra, se não me engano, em 1938, por aí. Desculpa se eu errei a data. Não tem problema, o livro está aí para isso. O livro está aí para corrigir tudo. Corrigir. Olha, o professor Luiz Carlos, vou chamar os dois professores, que são os dois professores, né? Hoje a gente vê, né, uma nova geração, como o professor Gulli está dizendo, e aqui não se encontra tanto acervo, e vocês, né, que guardaram tudo isso e se uniram aí numa conversa para se fazer esse livro. A importância desse livro para essa nova geração que está chegando, professor? A importância é muito grande, porque infelizmente o mundo parece que está girando muito rápido
e o que tem valor é o que aconteceu hoje ou no máximo ontem. E é muito comum em todos os lugares a gente encontrar pessoas que não saibam nada da cidade onde mora. Nem, por exemplo, o nome das ruas, né? Tem Rua Rui Barbosa, a pessoa não sabe nem quem é o Rui Barbosa, né? Então, esse trabalho de pesquisa é muito importante, né? Porque a gente juntou um material aí que agora é concreto, existe nesse formato, que preenche uma lacuna imensa, né? Da vinda do Baby Barione para Monte Alto, a criação dos jogos, e o resultado positivo que isso deu, que 33 anos depois aconteceu em Jaboticabal. Então, embora o enfoque principal sejam fotos e material dos Jogos de Jaboticabal, o livro começa com a biografia do idealizador dos Jogos. Eu vou mostrar novamente o livro aqui, né, só para o pessoal ver, porque nós estamos vendo aqui várias figuras na capa, aqui embaixo aqui. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho desse pessoal, até o Babi Barione, enfim, tem outras pessoas aqui. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Deixa eu mostrar aqui também. Da esquerda para a direita, o primeiro é o Baby Barione. Em seguida é a Matilde Cristina Ré, que foi a rainha dos Jogos Abertos de Jaboticabal. O terceiro, Clóvis Roberto Capalbo, que é o dono da livraria acadêmica, acho que é o último reduto de cultura de Jaboticabal, ele fez o juramento do atleta. O quarto é Paulo Bonilha, ele acendeu a tocha olímpica. E a quinta, Maribel Marana, que por ocasião dos Jogos de Jaboticabal ela foi eleita a mais bela esportista. Ela é de São Caetano do Sul. Poxa vida, aí tá tudo relatado, a gente está mostrando, né, para o pessoal aí. Que maravilha, é tão gostoso, né, a gente ver essa questão da história, principalmente dos Jogos Abertos do Interior, porque nós temos um amigo nosso, um colaborador que chama-se Adriano Abrão, que ele fala muito sobre isso, porque vai estar chegando o centenário dos Jogos Abertos agora, não é isso? E ele diz porque é 2036, é isso? Se eu não tiver enganado, vocês me corrigem. Temos aí 13 anos para... Aí ele diz a importância que é Monte Alto se preparar futuramente para se receber esses Jogos Abertos dentro da cidade de Monte Alto. E por que não? Aí a gente foge até um pouquinho do livro, mas eu queria que vocês explanassem um pouquinho sobre esse assunto. Por que não Monte Alto e Jaboticabal se preparar para receber os Jogos Abertos daqui a 13 anos? Vocês acham possível isso? Se houver uma boa vontade política, fique à vontade, professor Dionísio. Olha, eu vou relatar rapidamente o que aconteceu. Quando Monte Alto fez 60 anos, se eu não me engano, o prefeito era Sartori. Eu sugeri para ele de a gente juntar Monte Alto, Taquaritinga, Jaboticabal e fazer os jogos em Monte Alto. Como não comportava muito alojamento, dividir esse alojamento de Jaboticabal, Taquaritinga e aqui, e fazia as eliminatórias e tal, e deixava os importantes finais aqui em Monte Alto, entendeu? E comemorava 60 anos. Anteriormente a tudo isso, quando saiu a tocha olímpica aqui, eu sugeri fazer uma corrida com os atletas na época em Jaboticabal, e que os atletas chegassem como final onde acende a tocha olímpica, no obelisco, entendeu? E a gente teria um grande número de atletas prestigiando Monte Alto, o Atlético de Tocha e os Jogos, entendeu? Mas ninguém quis dar uma força, né? Quem sou eu para influenciar em tudo isso aí, né? Porque a gente houve limite entre o cara que acende a tocha com algumas autoridades e poucas pessoas. O interessante, quando acender a tocha, contar um pouquinho da história, levar os alunos da escola a presenciar e falar. Hoje agora tem bibliografia grande para dar um alô do conhecimento de quem foi Babi Barione. Inclusive, consta aí no livro que ele ia ajudar Jaboticabal, por isso a gente gostou de fazer isso aí. Infelizmente, ele teve um infarto no dia 5 de outubro e veio falecer dia 6 de outubro. Como ele não morava aqui, ele foi enterrado em São Paulo, entendeu? Por isso se perde um pouquinho a história. Inclusive eu, Cascaldi, fomos no cemitério ver se tinha o túmulo dele aqui em Monte Alto, não tinha.
Depois, quem nos elucidou foi no museu com o jornal Imparcial. Ele mostrou a data, tudo. A respeito disso, nós enriquecemos o livro. Tá aí. E o professor Cascaldi, seria importantíssimo trabalhar essa ideia para daqui 13 anos, pelo menos trazer aqui para perto da gente Principalmente, o centenário, né? Principalmente porque tem um bom tempo para isso, né? Não é por falta de tempo, não é um negócio atropelado que tem que estar pronto amanhã. Tem um tempo muito bom para ir se preparando e é extremamente justo que o centenário seja comemorado em Monte Alto. Monte Alto ou Jabuticabal, porque a gente sabe que é complicado, ainda mais hoje para alojar a quantidade de modalidades que nós temos hoje dentro dos jogos abertos. 52, professor? É complicado. Mas eu creio que Jabuticabal e Monte Alto hoje, sim, porque se você for fazer um jogos abertos como você faz em São Caetano, em São Bernardo, são cidades que você vai andar 20, 18 quilômetros, não tem como, depende de onde você está, você vai para o outro lado, você vai andar. Eu acho que hoje Monte Alto e Jabuticabal são interligadas, se for analisar. É muito hoje, perto. Muito perto. Daria para se fazer, se pensar em algo, se estruturar. Eu acho que essa conversa com os professores, o professor Gulo e o professor Cascaldi, gente, eu acho que serve para o pessoal que está aí à frente, né, não só aqui em Monte Alto, da administração, como também de Jabuticabal, pensar nessa ideia aí, porque faltam 13 anos e dá para se fazer alguma coisa para trazer os Jogos Abertos do seu centenário aqui para perto da gente. Né? Sim, né, é claro, e fica essa homenagem a todos os montealtenses, a todas as autoridades, não só pela capacidade do livro, e sim pela pessoa do Babi Barioni. Então, essa homenagem aqui nós estamos estendendo a Monte Alto. Poxa, que a gente fica muito feliz. A gente que fica feliz como montealtense de saber que 2 jabuticabalenses estão aqui fazendo esse trabalho, falando do Babi Barioni, falando dos Jogos Abertos, né, que foram os primeiros jogos aqui na cidade de Monte Alto. E 2 historiadores, na grande verdade, porque até então nós não sabíamos desse acervo tão grande, que estava na mão de vocês aí em Jabuticabal. E como você disse, aqui o acervo aqui não conseguiu nada para acrescentar dentro do livro. Não conseguimos, sim, porque nós vistoriamos bastante exemplares do Jornal Imparcial e colhemos mais algumas informações, tanto é que o livro ficou mais completo ainda, né? Mas nós conseguimos... Mas a documentação é pequena, né? Agora com o livro, então a gente tem assim praticamente completa a biografia. As fotos estão aí, né? Vocês vão ver as fotos desse acervo maravilhoso, está sendo colocado, ali, olha. Quando setembro vier, visite a Cidade das Rosas, Jogos Abertos de Interior. Que ano foi isso? 68. Já em 68. Tem o disco de vinil de 78 retações que ninguém tem. A música dos Jogos Abertos Interior. É a música dos Jogos Abertos Interior. É o disco com hino, né? O hino dos Jogos Abertos. Relíquia. E aí contava as medalhas. As medalhas para a equipe de Santos. Mas que modalidade que é, professor? Basquete. Nossa, 1968. Santos foi a cidade vencedora em Jabuticabal. Aí tá aí, né? Na época, né? A arte, né? Dos 33º Jogos do Campeonato Aberto no Interior, falava-se dessa forma antigamente, né? E aí o Babi Barioni, o outro que está do lado, vocês não sabem. Não. Aí tem ali, um jornal programação. É um cartaz com a programação com tudo. De todos os dias, né, o que ia acontecer. Olha que roça. Aí aonde que é? Jabuticabal Atlético. O estádio no campo do Jabuticabal? O campo de Jabuticabal. Eles acharam o Atlético. Bem lá no centro, com a mão estendida, é o Clóvis fazendo o juramento do atleta. Clóvis Capalbo. Eu acho que a família Capalbo, aqui em Monte Alto, se eu não estou enganado, fizeram um trabalho aqui, se eu não estou enganado, acho que na Rádio Cultura, até de locução, porque a gente sabe desse trabalho da família Capalbo, não sei se vocês sabem disso. Não. Depois a gente vai descobrir e vai falar, mas eu acho que sim. Bonilha. Aí é o Paulo Bonilha acendendo a tocha olímpica. Quem construiu a pista foi o próprio Adrião, que homenageou o Babinho Jabuticabal. Olha aí. Entendeu? Aí o desfile noturno, a abertura dos jogos foi através de um desfile com bastante carros alegóricos, como aparece esse aí,
e bandas de muitas cidades, né? Aí, o professor Cascal, tudo foto que o senhor tem, né, senhor? Aí também é outro desfile. É o mesmo desfile, lá no fim, o carro alegórico com a Matilde Cristina Ré no centro, que foi a rainha dos Jogos Abertos, e as princesas. Essa é a Matilde, a rainha dos Jogos Abertos. Poxa vida. E lá o vôlei, lotaram a quadra lá, o ginásio esportes. É uma foto inaugurou. Na inauguração aí. Do ginásio. Não, no Que hoje está no centro da cidade ali, é o mesmo Bem no ginásio. centro, é. Praça Joaquim Nabuco. Fotos como essa anterior, nós temos quase 200 no livro, né? Todo identificado, quais os jogos e os resultados. Aí é o desfile, antes foi a entrega do troféu e o desfile da vitória com a delegação de Santos. Olha, que maravilha, hein? E aí, fechando, a Maribel Marana, que no meio da semana dos Jogos Abertos, teve um desfile para a escolha da mais bela esportista. E ela foi a vencedora de São Caetano do Sul. E hoje vocês conseguiram contato com todas elas? Elas aqui, porque está na capa aqui, né? As fotos aqui, e elas estão aí todas ainda vivas? Não estão. Infelizmente não. A Matilde faleceu já há bastante tempo, e a Maribel eu acabei encontrando através do Facebook. Conversei com ela, ela ficou de mandar um depoimento sobre a importância que os jogos na atividade esportista teve na vida dela. Só que ela contraiu Covid e faleceu. E nós ficamos sem o depoimento dela. A gente fica... E ela morava em São Caetano do Sul. E São Caetano hoje é uma cidade fortíssima na questão dos jogos, está sempre aí conquistando, vamos dizer, várias medalhas em várias modalidades, porque São Caetano se tornou um polo esportivo, chegou uma época que é forte demais, né, professor? Olha, eu vou te falar, o Luiz Carlos encontrou nos 10 boletins que eu tenho dos Jogos de Jaboticabal, todas as meninas que trabalharam durante os Jogos. Inclusive ontem a Marta Beringelli foi na minha casa pegar um livro, porque ela está com a plaquinha conduzindo a Araraquara nos Jogos Abertos, entendeu? Lá, ela já tem um pouco mais de idade, né? Então ela ficou toda contente, tá? Me mostrou onde que ela estava, porque olhando assim não dá para perceber. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo tem informação que vocês têm essa preciosidade em mão? Não. Mas nós temos que divulgar isso aqui para a Secretaria de Estado de São Paulo, né? Temos que acho divulgar para eles saberem. Porque isso aqui, olha, é patrimônio aí do Estado, hein, gente? Eu vejo. A gente gostaria que a Secretaria de Esportes daqui de Monte Alto, que eles têm já o livro em mãos, sim, fizesse esse intercâmbio com a Secretaria Estadual. Seria importante para nós. Eu acredito que eles vão fazer, a gente vai colocar essa matéria no ar, né? Essa matéria vai, com certeza o pessoal vai saber aí que nas nossas páginas, Alternativa TV de Jornal Imparcial, da importância que é esse documentário, olha, vou dizer uma coisa para vocês, é uma preciosidade, viu, gente, isso aqui não é para qualquer um. 280 páginas, uma história riquíssima dos Jogos Abertos do Interior. E quero te falar uma coisa, ninguém sabe que ele participou da Revolução em 1932, ele tem a granada dele guardada no acervo dele, tem a fotografia da granada aí. Aqui no livro? Também tem a ele granada. era desenhista mesmo, que eu te falei, né? E ele está vendo o cartaz numa foto aí de Piracicaba, quando ele ia fazer os Jogos de Piracicaba. Poxa vida, gente, tem muita coisa interessante no livro. É claro que os professores eles deram uma explanada aqui na história, mas tem muita coisa interessante que vocês vão ficar sabendo. É só um pouco, né, professor? Porque fica aí a curiosidade para você adquirir esse livro. E como faz para adquirir esse livro? Para adquirir esse livro, pode pedir pelo e-mail nosso, né? l.cascaldi@unesp.br, né? Ou pelo telefone WhatsApp 13 996060638. Pode repetir, professor. Tá, e o custo do livro é R$50. Poxa. 13 996060638.
E a rede social, qual que é o site? É o e-mail. E-mail, é l.cascaldi@unesp.br. Beleza. E quantos exemplares já foram vendidos? Não. É um material totalmente inédito. Sim. Nós fizemos, estamos ajustando, está pronto e a gente presenteou as pessoas que participaram do livro. Por exemplo, o Clóvis ganhou um exemplar, o Paulo, que também está vivo, ganhou outro exemplar. Então, nós trouxemos aqui em Monte Alto para a Secretaria de Esportes, para a biblioteca. A venda está começando agora? A gente produziu o livro para venda, ainda não começou. Então nós estamos... Porque tudo aí vai fazendo os pedidos, aí o senhor vai tudo é muito caro, né? É difícil a gente bancar do bolso uma quantidade de livros e deixar isso em casa. Então nós vamos atender pedidos, né? E cada semana a gente soma os pedidos feitos e vai imprimindo aos poucos para as pessoas interessadas. Poxa vida, que legal, é um material maravilhoso, a gente com certeza vai estar se falando mais sobre isso. Quero agradecer demais a presença de vocês aqui, vou deixar todo mundo curioso, viu, professor Gulli, viu, professor Cascaldi? Vou deixar todo mundo curioso, porque tem muitas pessoas aqui, como vocês disseram, dois amigos de vocês aqui, que é o professor Zé Augusto Pinheiro, que eu tenho um carinho e admiração muito grande, professor Chico Oliveira também, que faz parte aqui, né, da Alternativa TV, sempre narrando alguns jogos com a gente no futsal, e eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes de saber que vocês estiveram aqui na Alternativa TV, no Jornal Imparcial, batendo esse papo com a gente e trazendo a história importantíssima do Babi Barioni, que onde Monte Alto foi o berço dos Jogos Abertos do Interior. Quero agradecer demais a vinda de vocês e penso que parou por aqui não, porque nós vamos chamá-los aqui ainda para conversar muito mais. Nós já estamos até pensando em mudar para Monte Alto. Aí, olha, que maravilha. A gente fica feliz. Sempre bem-vindos, com certeza. Só para dizer a vocês de Monte Alto que hoje tem uma extensa e grande bibliografia dos relatos total do Babi Barioni. Hoje vocês podem contar certamente a história deste nosso Barão de Cobertã, tá? Então, parabéns, Monte Alto, obrigado por essa entrevista. Foi uma satisfação falar com vocês aqui. Satisfação é nossa. E satisfação e aplaudir, Monte Alto. Ô, professor, a gente está vendo até emoção com o senhor aqui, a gente fica feliz de saber que existem pessoas preocupadas com a história, e isso para nós montealtenses é muito gratificante, para nós que gostamos do esporte e gostamos da história, que levantamos essa bandeira, e essa bandeira é muito importante, eu sempre disse para vocês, essa bandeira é importantíssima demais, o esporte, ele ajuda muito a sociedade, espero que façam esse intercâmbio com a secretaria aqui, com a Secretaria do Estado, porque isso é um acervo muito importante para a gente. Professor Cascaldi, muito obrigado. Foi um prazer imenso, viu? E é muito bom para nós, né, estender esse trabalho, né, que antes a gente estava fazendo coisas ligadas à história de Jaboticabal. No fim, esse daqui uniu as duas cidades, né, uniu Monte Alto a Jaboticabal. Através do esporte. Com certeza, e o que a gente espera é que se una novamente, porque quando você mostrou ali o campo de Jaboticabal Atlético, me deu uma saudade danada, que eu tive uma oportunidade de jogar lá uma vez, rapaz, com o campo lotado, lá em Jaboticabal. E hoje, nem o Jaboticabal, nem Monte Alto, temos representantes mais na Série A3 do Campeonato Paulista. Isso me deixa também muito chateado. Mas eu tenho certeza que esses que estão à frente aí da nossa cidades, no caso Jaboticabal e Monte Alto, comecem a pensar no centenário dos Jogos Abertos do Interior, coisa que o Adriano Abrão sempre fala aqui nos nossos bate-papos aqui no Jornal da Alternativa, primeira e segunda edição. Agradecer mais uma vez a presença do professor Gulli e do professor Cascaldi. E a você que está aí com a gente pelas páginas da Alternativa TV e do Jornal Imparcial e também pelos 87.9 da Alternativa FM. Bate-papo maravilhoso. Ficamos sabendo um pouquinho da história de Babi Barioni, mas ó, tá vendo esse livro aqui? Tá aí, o professor já deixou todo o endereço, telefone para você adquirir. É só fazer o seu pedido e ele vai chegar em mãos, tá certo? E eu me despeço por aqui com essa relíquia aqui do Jabuticabalense, que vieram fazer um pouquinho da história dos berços abertos, do berço dos Jogos Abertos do Interior. Obrigado, gente. Um grande abraço e a gente volta com muito mais histórias interessantes aqui na Alternativa TV e também no Jornal Imparcial.